Olá, meus caros alunos, retomando para este novo bloco, nós vamos falar sobre a filiação. Vou compartilhar aqui na tela com vocês o nosso material. Vejamos aqui. Ok. Já está compartilhado. Vamos buscar aqui o ponto em que paramos. Vamos falar então agora sobre a filiação. Bom, nós temos a presunção de paternidade. Esse dispositivo aqui é o 1597 do Código Civil. Ele tinha muita utilidade em tempos remotos, em que nós não tínhamos o exame de DNA. Então, nós precisávamos presumir se aquela criança nascida em determinada época era filha daquela pessoa, daquela pessoa que faleceu, ou daquele ex-cônjuge, daquele ex-companheiro. E para isso nós nos valíamos dessa presunção de paternidade. Hoje, né, com o advento do DNA, essa presunção perde relevância, para saber em que época que nasceu, se nasceu em quantos dias depois do fim do relacionamento, ou quantos dias depois do início do casamento, porque se nós tivermos dúvidas, nós vamos nos valer do exame de DNA. Mas ela ainda continua sendo importante, sobretudo se tivermos um exame de DNA inconclusivo, ou se tivermos ali, né, uma hipótese de concurso público, que se pede realmente esse tipo de questão, então ainda pode ter algum tipo de relevância. De modo que nós vamos analisar essa chamada presunção pateris est quem núpcia demonstrante, né? Quem demonstra núpcia, quem demonstra casamento, pai é. Né? É isso que diz a presunção pateris est. Né? Presume-se o que seja pai aquele que demonstra núpcias. Não? Nós costumamos utilizar essa expressão pateris est apenas até aí, né? Essa expressão em negrito é mais comum do que usar todo o termo, porque quando eu falo pateris est, eu já me refiro a essa ideia que ele traz de que pai é aquele, né? Presumidamente aquele que... Aí vem todas essas hipóteses do 1597. Vamos a elas. Primeira hipótese. É presumido pai daquele nascido 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias é o tempo de 6 meses, né? Então, é o momento em que pode nascer uma criança prematura. A partir disso, desses 180 dias, presume-se que essa pessoa nascida é, portanto, filha daquele que iniciou o relacionamento há 180 dias. A segunda hipótese é também presumido filho daquele pai, neste caso dos filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Então, em hipótese do fim da sociedade conjugal, né, ou da morte, separação judicial não temos, mas depois da emenda 66 de 2010, nulidade ou anulação do casamento. Nessas hipóteses, se essa criança nascer depois de 300 dias dessa extinção, desses vínculos, né, eu presumo que ela seja filha desta pessoa que estava casada ou vivendo em união estável. Uma gravidez, no geral, nós temos 9 meses, por 30, 270 dias. O legislador deu uma folga maior aí,
presumindo nesse período, portanto, filho daquela pessoa que estamos a investigar. Havidos, a terceira hipótese, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Fertilização artificial homóloga é aquela em que é introduzido material genético da pessoa na sua companheira ou na sua esposa. Nesse caso, há, então, uma presunção de paternidade, de que se foi ali na constância do relacionamento, mesmo que esse homem tenha falecido, mas nessa constância da relação houve a introdução de material genético nessa mulher, presume-se que ele é o pai. Veja que hoje nós temos que a possibilidade dessa reprodução assistida pós-mortem, ou seja, após a morte do marido, seria possível introduzir o material genético dele ou autorizado por ele, desde que ele tenha feito uma expressa autorização, conforme normas do CNJ e também do Conselho Federal de Medicina, provimento 63 do CNJ, e resolução 2320 de 22 do Conselho Federal de Medicina. Então, é possível a reprodução assistida pós-morte. Bom, então presumo que seja filho do marido, mesmo que falecido este marido, por meio da reprodução artificial homóloga. E próxima hipótese, quarta, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. É aquela hipótese em que foi realizada a fecundação artificial homóloga, utilizando, então, o material do marido, depois veio a gerar uma criança, e esse material restante, que nós chamamos de excedentário, eles são criopreservados, ou seja, são guardados a baixíssima temperatura, para que um momento posterior, quando esse casal decida utilizar novamente, possa utilizar esse material genético já coletado e guardado em laboratório. Então, nesse caso, também se presume que seja o filho aquele oriundo de embriões excedentários do marido. Também presume-se essa paternidade em relação àqueles filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. A inseminação artificial heteróloga é aquela que utiliza material de terceiros, material genético de terceiros. Então, o marido, provavelmente infértil, vai autorizar que a esposa ou a companheira utilize material genético de um terceiro, de uma terceira pessoa. É possível, o nosso sistema autoriza essa possibilidade, né? A questão é que, veja, quando eu utilizo material de terceiro, esse marido não vai poder depois entrar com uma ação negatória de paternidade. Não faria o menor sentido, seria contraditório. Porque, é claro, se fizer uma negatória de paternidade, vai dar que ele não é o pai mesmo biológico da criança, mas ele autorizou a utilizar material de terceiro, a partir daí ele se torna pai, tal como um pai biológico. A outra questão é que o filho também não vai poder se valer de uma ação de investigação de paternidade, né? Não vai poder pedir alimentos e nem direitos sucessórios. Agora, em relação a este doador do material genético, já para quem assumiu essa paternidade, em relação a ele, é claro, vai haver direito a alimentos, vai haver direitos sucessórios, porque é um filho como qualquer outro filho natural, porque ele autorizou a realizar esse procedimento com sêmen de terceiros. Então, é pai e tem, portanto, suas responsabilidades, né? Não vai poder, então, aí se furtar dessa
responsabilidade. Bom, fechamos o 1597. Esse 1598, ele é muito criticado pela doutrina. Eu só trago aqui para vocês, só para falar do absurdo que é, porque não faz o mínimo sentido. Ele é truncado, né? Ele é confuso e sem aplicação. Isso tem dito reiteradamente a doutrina. Veja, eu trouxe apenas o prazo do 1523, que é aquele que diz que no prazo de 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, a mulher não pode ter, não pode se casar novamente, não deve se casar novamente, exceto se ela provar que ela não está grávida, né? Justamente para que não haja confusão em relação ao filho de quem é. E o 1597 vai dizer, acabamos de ver, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Bom, a partir disso, trouxe são os dois dispositivos que são mencionados no 1598, que não faz sentido, como eu vou mostrar a seguir. Diz, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do 523, ou seja, de 10 meses, a mulher contrair nova núpcias e nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro de 300 dias a contar do falecimento deste, e do segundo marido, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo do 1597, que é um prazo de 190, um prazo de 180 dias. Né? Então, a doutrina o considera bastante confuso, trincado, né? E também sem aplicação. É essa a crítica e os comentários que se fazem a esse dispositivo. Porque ele diz lá, se após decorrido esse período, que são os 300 dias, e já decorrido o prazo de 180 dias. Olha, que lógica que faz que tem isso, né? Por essa razão, nós a trouxemos aqui só para registrar, porque às vezes você está numa leitura de um código seco ali, fica tentando entender essa regra confusa e não vai conseguir, ok? Seguimos adiante. DNA e as normas, regras do Código Civil. Bom, o Código Civil traz algumas regras e nós vamos ver uma a uma que realmente possam resolver com DNA, mas que as disposições antigas do Código ficam, né, tentando resolver esse conflito, né, com presunções. Então, o artigo 1599 vai dizer: a prova da impotência do cônjuge para gerar à época da concepção afasta a presunção de paternidade. Ou seja, se prova que o cônjuge era impotente na época dessa concepção, ele junta um documento provando isso, laboratorial, vai ser afastada a paternidade, né? Essa presunção de paternidade, mesmo que na constância de um relacionamento, mesmo que na constância do casamento ou da união estável. Hoje basta fazer o DNA, né? Não precisa nem prova de que era impotente. Manda fazer um DNA, vem lá o resultado. Artigo 1600 do Código diz: não basta o adultério da mulher, ainda que confessado por ela, para afastar a presunção legal de paternidade, né? Ou seja, para afastar a presunção, eu preciso de exame concreto. Né? A melhor coisa é o exame de DNA e não essas confissões, etc., porque mesmo que haja um caso de adultério confessado, eu posso ter que esse filho seja do marido, exceto se eles não mantiverem nenhum tipo de relação sexual. Né? Então, eu preciso do exame de DNA. E o código foi expresso aqui dizendo: não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir, ou seja, para afastar a presunção legal
de paternidade. 1601, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível, né? É tida como uma ação de Estado, que diz respeito ao estado da pessoa, né, de pai, de filho, e, portanto, é imprescritível. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação, né? Ou seja, a ação de filiação, ela é uma ação personalíssima, porque ela diz respeito ao estado da pessoa. Então, é o pai que, se tiver dúvidas sobre o filho, né, sobre a paternidade, é ele que tem que entrar com uma ação para investigar essa paternidade, para ele ter certeza. Agora, se ele não entrou e faleceu, os herdeiros não podem começar essa ação. Agora, se ele reclamar dessa filiação, contestar essa filiação, dizer eu não sou o pai, né, e falecer no meio dessa ação, que ele ajuizou para discutir, né? A palavra contestada aqui não tem o sentido de contestação, de defesa, de matéria de defesa numa peça processual, não. Contestada é reclamada a filiação, né? Então, ele entrou com uma ação para impugnar essa paternidade, faleceu no curso dela, os herdeiros, por expressa disposição do Código, mesmo sendo uma ação personalíssima, diz que eles têm legitimidade para prosseguirem com essa ação. 1602, não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Então, não é porque a mãe, depois de um tempo, disse, olha, ele não é o pai da criança, para que o juiz já vai de pronto excluir a paternidade, né? Vamos precisar de exames específicos, hoje o próprio DNA. Portanto, essas normas diante do DNA ficam muito frágeis, e um ponto muito importante aqui, eu chamo a atenção de vocês, é para a questão da socioafetividade. Por quê? Não é porque não é um pai biológico da pessoa que vai sair excluindo a paternidade. Hoje a jurisprudência está bem consolidada nisso que se chamou, cunhou de paternidade socioafetiva, né? Essa paternidade socioafetiva, ela vai dizer que o vínculo de afeto ele passa a ter valor superior, inclusive, à própria paternidade biológica, de modo que a paternidade socioafetiva, ela tem valor jurídico e ela precisa ser respeitada. Essa ideia foi cunhada lá em 1979 pelo grande professor da Federal de Minas, João Batista Vilela, um grande civilista. Em 1979, ele escreveu uma obra-prima, que é um artigo, se vocês julgarem no Google, vão encontrar Desbiologização da Paternidade. E é aqui, nesse nascedouro dessa tese da paternidade socioafetiva, que ele vai dizer que os vínculos de afeto, eles têm importância jurídica, e a paternidade não é a partir apenas do vínculo biológico, mas eu posso ter uma paternidade construída pela afetividade. Então, essa ideia que foi muito bem desenvolvida pela jurisprudência e também pela doutrina, desde o professor, ou a partir do professor João Batista Vilela, é de grande importância para o nosso ordenamento, para a ideia que nós temos hoje com o afeto como valor jurídico. E a ponto de o STF, vocês lembram que nós já comentamos sobre isso, do recurso extraordinário 898060 de Santa Catarina, acolheu a tese da multiparentalidade, que permite que uma criança tenha no seu registro, uma pessoa, porque também pode ser um adulto, os nomes tanto dos pais biológicos quanto dos pais socioafetivos, de modo que eu teria aí uma pessoa com a possibilidade de ter dois pais, duas mães, todos ali no campo da filiação.
E, por fim, ainda nesse tema da paternidade socioafetiva ou da socioafetividade, nós temos um debate que é sobre a possibilidade, então, de um pai que é um pai socioafetivo, se ele poderia, passado um tempo, é, reconheceu lá o filho como seu, né? Eu vejo uma criança, ele foi viver com uma companheira ou com uma esposa, essa criança não tinha pai, né? Ou tinha pai, e ele disse, esse pai era ausente, entrou com uma ação de destituição do poder familiar, cumulada com adoção, e adotou essa criança como filho, né? Ou a criança já não tinha pai, ele foi lá e registrou como filho. Numa situação dessa, terminado o relacionamento, poderia esse pai afetivo vir com uma ação negatória de paternidade, dizendo, olha, pode fazer o exame de DNA, eu não sou pai dessa criança. O entendimento do STJ, e firme do STJ, é que esse pai não vai poder fazer isso, porque viola o princípio da boa-fé objetiva. Ora, ele se declarou como pai, ele constituiu o vínculo com esse filho, né? E, de repente, ele sabendo que ele realmente não é o pai biológico, ele entra com uma ação negatória, né, porque o casamento, o relacionamento não deu certo. Não, quando ele reconhece uma criança, uma pessoa como seu filho, isso é para a vida inteira, né? Você não se desfaz de um filho. Então, o entendimento do STJ é que situações como essas não poderia, do sujeito que registra a brasileira, né, cata uma criança como sua, isso é vedado, aliás, é crime essa prática, você pegar uma criança e ir lá e registrar como se pai ou mãe fosse, né? Pega uma criança de um conhecido, de um vizinho, e diz, ó, dá essa criança aqui, nós vamos pôr aqui no nome do casal, né? Essa prática é indevida. Depois, se ele termina esse relacionamento, não vai poder entrar com uma ação negatória de paternidade e dizer, não, eu não sou o pai. STJ, jurisprudência tranquila, não admite. E o STJ também fala da chamada posse do estado de filiação socioafetiva. O que é essa chamada posse do estado de filiação socioafetiva ou apenas posse do estado de filho, né? O STJ vai entender que se essa criança tinha, se essa pessoa tinha esse pai socioafetivo como pai realmente, presente na sua vida, desempenhava uma figura paterna na vida dessa criança, isso vai impedir que se tenha a procedência dessa ação negatória de paternidade. Então, alguém criou vínculo afetivo com a criança, terminou o relacionamento com o cônjuge, o companheiro, não vai poder falar, eu quero terminar com a criança também, eu não sou mais responsável por ela, porque você exerceu em relação a essa criança uma posse, né? Havia uma posse do estado de filho, porque você tratava como seu filho, né? Você levava essa criança na escola, você apresentava essas pessoas como filho, você chamava essa criança com o seu próprio nome, com o seu sobrenome, da sua família, chamando essa criança, ou seja, você tinha todo o comportamento em relação a ela de pai, né, de pai socioafetivo. Então, essa chamada posse de estado de filiação socioafetiva impede uma ação negatória de paternidade, de modo que o juiz vai manter a paternidade, vai julgar improcedente esse pedido e todas as obrigações concernentes a, a essa paternidade vai ser mantida. O que há a possibilidade é quando você tem uma situação em que esse pai, que seria o pai socioafetivo, ele não se vincula à criança e a criança não se vincula a ele. Então, eles não têm relação nenhuma no campo da afetividade, porque não se construiu. Imagina uma figura que foi viver
com a mãe de uma criança, ela acaba não tendo essa criança, um pai ali na certidão de nascimento, a mãe pressiona, ele vai lá e decide fazer esse registro, registra a criança, mas foi violento com ela, foi violento com a mãe, não tinha afeto, e a criança a mesma coisa em relação a ele, via como uma figura desprezível e tudo mais. Numa situação dessa, é claro, o juiz mandando fazer um estudo psicossocial e ficando constatado que não havia esse vínculo de nenhuma das partes, o juiz poderá julgar procedente essa ação negatória de paternidade, que estará fazendo, inclusive, em benefício dessa criança, excluindo essa paternidade, que nem o pai socioafetivo deseja, e muito menos a criança. Numa situação dessa, seria possível. Mas agora, se há esse estado de filiação, essa posse do estado de filho, e a criança querendo manter o vínculo com o pai, o juiz deve julgar improcedente negatória de paternidade. Bom, fechamos aqui e no próximo bloco vamos falar sobre o reconhecimento dos filhos. Até lá.